Vamos falar sobre um outro assunto muito importante. A gente segue acompanhando as buscas pelas 2 crianças desaparecidas em Bacabal, lá no interior do Maranhão. Elas aqui, ó, uma menininha de 6 anos, a Agatha Isabelle, e o menino de 4 anos, o Alan Michael. Eles estão desaparecidos há 18 dias, quando sumiram, né, a partir do quilombo São Sebastião dos Pretos, e até agora não houve nenhum avanço nas localizações. Uma grande força-tarefa segue mobilizada na região, com mais de 500 pessoas envolvidas nas buscas entre bombeiros, militares, agentes de segurança e voluntários, com ações na mata e também no rio Mearim. No fim de semana, as operações ganharam reforço da Marinha, com varreduras feitas com sonar e percursos de mais de 180 quilômetros pelo trecho fluvial. As equipes já vasculharam uma área superior a 3 mil quilômetros quadrados, enquanto a Polícia Civil segue investigando o caso e analisando todas as hipóteses, inclusive com o relato do primo deles, de 8 anos, o mais velho dos 3, que saiu junto com eles, foi até o quilombo, foi até a casa caída, ficou com os meninos durante 2 dias nessa casa abandonada e ele voltou, porque ele queria voltar. Os meninos, esses menorzinhos, estavam muito cansados, quiseram ficar para trás e ele seguiu e conseguiu ser encontrado por um carroceiro no matagal. E a partir dele, do relato dele, desse primo que voltou, a Polícia Civil está conseguindo ter um pouco mais de detalhes para tentar entender o percurso, mas é mata fechada. Justamente para a gente falar sobre casos de desaparecimentos, de pessoas que se perdem em trilhas, a gente vai conversar, né, sobre os desafios também de quem trabalha para conseguir achar essas pessoas em áreas de mata. A gente vai conversar, portanto, com o primeiro-tenente, o Schiavolini, chefe da seção de salvamento com cães do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. É um prazer falar contigo, tenente. Muito bom dia, seja bem-vindo. A gente, quando tomou conhecimento do caso de Bacabal, vem tentando também conversar com as autoridades que participam exatamente das buscas lá em Bacabal, mas é claro, as autoridades estão completamente focadas ali, né? Mais de 500 pessoas trabalhando para as buscas dessas crianças. Então a gente pensou, vamos chamar quem entende disso, mas que está aqui mais pertinho da gente e que também trabalha muito com essa questão de achar pessoas que fazem trilhas. Aqui perto a gente tem a Chapada dos Veadeiros, né, em Goiás, e vira e mexe a gente tem essas notícias de gente que se perde em trilha. Então, tenente, queria que você já começasse falando para a gente de vou fazer uma trilha, vou passear em alguma área de mata fechada. O que eu preciso saber antes de fazer isso tudo e o que eu preciso levar para não me perder numa área de mata? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Ótimo. Nath, é o seguinte, hoje em dia, né, nós temos celular, isso aí, todos os celulares hoje têm GPS, mas uma coisa muito importante para a gente do Corpo de Bombeiros seria o ponto de, por exemplo, nesse caso do Bacabal, graças àquela outra criança, né, que avisou onde a casa onde as outras crianças estavam, a Polícia Civil consegue delimitar uma área, ou o Corpo de Bombeiros, ou a própria Polícia Militar. Infelizmente, quando a gente não tem esse ponto de entrada, fica muito difícil. Nossos cães, por exemplo, eles trabalham tanto com um odor específico, quanto para um venteio, que ele pode encontrar qualquer pessoa. No caso de Bacabal, por exemplo, quanto maior o número de pessoas, atrapalha mais, né, os cães a procurar. Porém, para um odor específico, isso aí não importa tanto. Com 18 dias já é muita coisa. Mas com até 48 horas você ainda consegue trabalhar com um odor específico para achar a criança ou um adulto específico. Hoje, a gente precisa muito para fazer uma trilha, tem vários aplicativos que mostram o caminho da trilha, que você consegue seguir, você baixa o mapa offline, mas você também tem que avisar algum familiar ou avisar alguém que você vai fazer essa trilha, porque essas primeiras horas de desaparecimento são primordiais. Nós temos hoje vários bancos de dados, né, com raios, os maiores raios, os menores raios de procura. Então, assim, quanto mais rápido a gente descobrir que alguma pessoa, né, se perdeu, mais fácil fica. Obviamente, com o celular, mesmo ele sem sinal, às vezes você não consegue, o celular sem sinal você não consegue avisar ninguém. Mas com 24 horas sem notícias de uma pessoa,
um familiar pode, e a gente pode delimitar aqui aquela área, para que o cão possa fazer uma varredura mais rápida e encontrar esses tipos de desaparecido, né? Vê, tenente, que nesse caso de Bacabal, as crianças conheciam a região. Talvez não conheçam mais essas regiões para além, né, daquela área ali mais próxima da casa deles. Porque, assim como você está nos pontuando, muitas vezes quando a pessoa está perdida, ela pode até conhecer a área ali, mas se ela continuar tentando achar aquele caminho de saída, ela pode chegar a lugares que ela realmente nunca passou. Isso também é bastante comum, tenente, de gente que fala, não, essa trilha aqui eu conheço, já fiz muitas vezes, e acontece dessa pessoa que conhece ali a região também se perder, justamente porque sai ali, a área de mata fechada é muito parecida, né? Eu não consigo imaginar quais são referências que podem ajudar a pessoa a conseguir achar uma saída. E qual saída que é a mais interessante, tenente? Tentar achar um lugar que tenha sinal, se a pessoa tiver um celular, ou tentar achar alguma cabana, alguma estrada. Que tipo de caminho que pode ser melhor para uma pessoa que esteja tentando sair aí de uma trilha? Muito bom, Natália, é exatamente isso que você falou, era o meu complemento. Hoje, as nossas buscas sempre se iniciam por locais de destaque, certo? Então, se você tem um rio passando, nós vamos fazer a descida do rio, né, do início ao fim, do tamanho do nosso raio de busca, para que isso possa ser, é muito mais fácil você encontrar alguém lá. Nós também procuramos em grotas, nós procuramos em casas. Então, assim, se a pessoa estiver próxima a um desses locais, nós sempre indicamos a ficar nesses pontos, porque serão os primeiros a serem procurados. Também trilhas desmatadas, né? A mesma coisa vale para isso. Agora, se a pessoa tem um celular e conseguiu acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar, nós sempre indicamos para que ela fique para este local. E a partir de uma triangulação de sinal, nós conseguimos a localização daquele local, daquela última ligação. Então, nós vamos no primeiro local que nós iríamos, obviamente, seria naquela localização, naquela latitude, naquela longitude. Agora, se a pessoa se perdeu, não conseguiu acionar a polícia e, por exemplo, sei lá, algum familiar que acionou, nós sempre indicamos isso. Nós sempre começamos com locais de destaque. Grotas, casas abandonadas, leitos de rio, esses são os primeiros a serem procurados. Após isso, nós fazemos quadrantes, no caso do Bacabal em matas, no nosso caso aqui no Cerrado, para que o cachorro possa fazer uma varredura, não só o cão, como também os outros militares em outros quadrantes adjacentes, para que a gente possa fazer uma busca mais rápida e também efetiva. Hoje nós também temos os auxílios do drone, o que ajuda muito. Infelizmente em Bacabal é uma mata fechada, então o drone ajuda um pouco menos, mas aqui no nosso Cerrado ele ajuda um pouco mais por a vegetação ser um pouco mais baixa, né?